vocês lembram? Calito, que gosta muito do Ciro Gomes. Que é o ex-cirista. E esse evangélico. Mas olha, lembram esse caso? Um ataque escroto, misógino do Ciro Gomes, que ele disse que a senadora Janaína Carla Farias, do PT do Ceará, ele acusou, diz que ela era assessora de assuntos de cama do Camilo Santana, porque ela é suplente do Camilo Santana, o Camilo Santana assumiu o Ministério, né, da Educação, diz que quem está assumindo o Senado Federal hoje sabe qual é o serviço prestado para ir ao lugar de Virgílio Távora, de Tasso Gereissati, de Mauro Benevides, de Patrícia Saboia. Aí vai agora a assessora para assuntos de cama do Camilo Santana. Ele disparou isso contra a Janaína. Disse ainda que ela era cortesã. Ela só fez serviço particular do Camilo, serviço particular, é o harém, são os eunucos, são as meninas do entorno, ela sempre foi encarregada desse serviço. Olha que horror, né? O ataque que ele fez à senadora, né? Esse cara é um bosta, vamos ser bem sinceros aqui. O Ciro virou um bosta, falar português claro. Ele se esquece que a Patrícia Saboia era a Patrícia Gomes, né, que era ex-mulher dele, e que ele elegeu com os votos dele, que era, evidentemente, a pessoa que dividia a cama com ele, e dividia provavelmente a ação política, dividia a luta, dividia as angústias, dividia os sucessos. Mas imagine se alguém naquele momento falasse que falaram, que ele falou dessa pessoa que não tem nem relação, que se saiba, pelo menos, pública, de intimidade com Camilo, de cama, e ele está insinuando isso. É dizer, cara, hoje em dia, defender Ciro Gomes é se colocar numa posição de misoginia, de preconceito, de muita coisa triste. E é triste porque o Ciro já foi melhor que isso. Sempre foi meio destrambelhado, assim, ele sempre falou besteira. Tanto que nunca se passou dos 12%, porque o povo percebe. Fala, cara, o cara não tem equilíbrio emocional. Ele é um cara que não tem equilíbrio emocional, nunca teve. Mas era um cara inteligente. Agora, ele se auto-boicota. Parece que ele quer se tornar, assim, mais minúsculo do que já se tornou na última eleição, quando virou um nanicão de 4% dos votos. E agora ele se tornou réu no Ministério Público do Ceará. A Justiça Eleitoral aceitou a denúncia e ele tem aí 10 dias para se manifestar, mas a gente sabe que, né, não vai dar em nada, né, Carlito? Você acredita que dá alguma coisa? Não, pode dar. Na verdade, eu acredito, Dri, que pode dar. Inclusive, a gente está vendo alguns parlamentares aí se complicando por violência de gênero. Aqui em Sergipe tem um assessor de um vereador que, inclusive, está com os direitos suspensos, né, políticos, justamente porque atacou a deputada estadual Linda Brasil, né, que é a primeira deputada trans que a gente tem no estado, a primeira vereadora trans também, e ele está com os direitos suspensos. Então, isso pode sim trazer um problema para o Ciro. Eu queria recomendar aqui que o Ciro deixasse de assistir um pouco Renascer, ou entendesse que Renascer é uma obra de ficção, né, para não querer incorporar o personagem ali do coroné que tem na novela e colocar isso na prática, porque até a própria novela agora, ela deu uma modernizada em comparação à primeira versão na década de 90. Eu, sinceramente, Rovaidri, até pouco tempo atrás, eu lamentava a mudança de postura do Ciro, até entender que talvez não foi mudança de postura. Talvez o Ciro sempre tenha sido assim, e algumas pessoas tentavam falar, não, mas ele é um cara inteligente, vamos ponderar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu, que nunca fui um cirista, né? Eu votei no Ciro em 2018. A gente brincou aqui, mas eu nunca fui um cirista. Eu votei nele em 2018 no primeiro turno. Por causa da demora ali do PT confirmar o Haddad como candidato, acabei declarando voto no Ciro, mas não fiz um ataque ao Haddad. Inclusive, já tinha declarado meu voto anterior ao presidente Lula. Disse claramente que se o Haddad fosse para o segundo turno, que eu faria campanha para ele, que eu votaria nele, inclusive. Dali para frente, eu, com influência naquele momento, ainda tentei trazer, por exemplo,
o Ciro para uma conversa mais racional, tanto que tem uma coisa que vocês vão descobrir, que eu entrevistei o Ciro no dia 8 de setembro de 2020, quando meu canal fez 5 anos. E no mesmo mês ele se reuniu com o Lula para poder botar panos quentes na confusão que eles estavam acontecendo. E no off eu tinha conversado isso com o Ciro. Ele não me revelou que ele tinha conversado com o Lula, mas ele disse que estava tentando encaminhar algumas conversas, mas ele não me disse que tinha conversado com o Lula. Eu falei, Ciro, é o momento de você sentar e conversar com o presidente Lula nesse momento, porque a situação do futuro não é muito boa, não. E que vocês têm de resolver as diferenças que vocês têm de forma civilizada. O que você está fazendo, na minha opinião, não é correto. Eu sei que você se sente atacado pelo PT, eu sei que alguns compromissos que o Partido dos Trabalhadores fez com você pode não ter cumprido, mas o povo não tem culpa disso, não. E você está na política há muito tempo para saber disso. Tanto que na minha entrevista, Rovai, os seguidores que estavam lá acompanhando na época, muito ciristas, no dia da live dele, a gente entrou até no Trend Topics do Twitter, que eles eram bem engajados, eu perguntei se não era ressentimento o que ele sentia naquele momento pelo Partido dos Trabalhadores e pelo presidente Lula. E ele ficou até meio agitado na hora que eu perguntei isso, mas respondeu até de forma educada e tudo mais, mas lamentavelmente, se a gente pode resumir o Ciro, é dizer que o Ciro virou isso. O Ciro é isso aí, não tem o que falar muito do Ciro. Olha só, segundo a legislação brasileira, o crime imputado a ele de violência política de gênero, né, que consiste em assediar, constranger, humilhar, ameaçar candidato ou detentora de mandato, usando a condição de mulher como fator de menosprezo ou discriminação, que foi o que ele fez, né, chamando ela de que era assessora de assuntos de cama e cortesã, a pena varia de 1 a 4 anos e pagamento de multa. Por isso que eu falei, uma multa, pelo menos, acho que dá, mas uma prisão... Prisão não, mas ele pode ter consequências, inclusive no campo da política, né? Se ele for condenado de violência de gênero. E a multa também, né? Inclusive o pessoal até brincou aqui, né? Se ele já pagou o Kiko. Né? A gente não sabe dizer, também não sabe dizer se ele pagou o menino lá do MBL também, que ele processou e perdeu, né? O menino do MBL processou ele e ganhou, né? Do Ciro. Né? A gente não sabe também como é que tá. E para dizer claramente o que o Ciro está dizendo aqui, ele está dizendo que a senadora, né, prestava serviços sexuais pro senador Camilo Santana. As palavras que ele quer dizer é isso. Né? Então, assim, era uma prostituta, né? Tá chamando ela de era amante dele. É isso que ele quer dizer.